Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua unção, Pai, que é tangível neste lugar. Irmão, não perca, irmão, isso, porque junto o que nós estamos aqui conseguindo perceber tão tangível, de uma forma tão forte, também vamos conseguir através da palavra do Senhor. Então não se disperse não, mantenha seus ouvidos atentos, seu coração ligado aqui, irmão. Tire tudo que é lá de fora, todo pensamento, toda preocupação, que preocupação é do diabo, ansiedade é do diabo. Nós descansamos em Deus, porque é um Pai bom, amém? Que nós possamos estar aqui ligado com Ele, ligado da mesma forma que estamos no louvor, porque Ele habita no louvor, Ele habita na palavra, amém? Não é só no momento do louvor, só na mente da palavra não, é junto, é ambos, tanto quanto na nossa casa, quanto na nossa igreja, tanto em conjunto com nossos irmãos, como sozinhos, irmãos. Ele está ali, a unção desce sobre nós, então vamos continuar puxando dessa unção, não vamos perder nada que o Senhor tem para nós, amém? Obrigado, Pai, obrigado por esse culto, obrigado por cada um que está aqui, Pai, neste lugar, Pai, porque decidiu, Pai, porque tudo é uma questão de decisão, decidiu estar aqui, para estar no melhor lugar que poderia estar, perto de Ti, embaixo das Suas mãos, provando da sua unção e da sua bondade, Pai. Obrigado, Pai, que eu seja um canal, Pai, que o Senhor possa me usar com o Teu Espírito, conforme a vontade e o Seu querer, Pai, que nada saia de mim, mas seja direto do Seu coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado, vovô, sentar, a igreja pode sentar, aleluia, que coisa boa, né, irmãos? E a vontade era deixar o louvor continuar, para receber mais dessa unção, porque eu acredito que, como eu, todos aqui têm, às vezes, um dia tão corrido, né, irmãos, que às vezes a gente não para nem um minuto, não consegue parar, às vezes a gente não tem um minuto de atenção para com o Espírito, amém, irmão? Mas a gente tem que fazer o quê? Procurar estar sempre orando no Espírito, orando em outras línguas. Se tiver um momento oportuno no trabalho, parar 5 minutos e orar, falar: Senhor, Espírito Santo, me guia, obrigado pelo meu dia abençoado. Isso são coisas que vai fortalecendo o nosso espírito a cada dia. Por mais que pareça uma coisa banal, né? Parece, isso não tem importância, mas tem, irmãos, porque nós ficamos conectados com o Senhor o dia todo. Eu sempre que possível, eu estou escutando um louvor, eu estou escutando uma pregação. Por quê, irmãos? Para poder me fortalecer. Porque não adianta eu só querer saber das coisas do mundo. As coisas lícitas, irmão, que eu estou falando, não é nada de errado. É estar numa rede social, é estar fazendo outra coisa e não querer participar desse banquete que está disponível para mim e para você. Amém? E aí eu tenho sentido muito forte no meu coração sobre isso mesmo, da gente poder ficar fortalecido na palavra, na comunhão. Para quê? Para que possamos continuar crescendo como uma igreja forte. Porque o diabo, irmão, ele deve ter a noção que já está chegando a hora, aquele grande dia, e ele está querendo parar a igreja do Senhor, mas aqui não, irmãos, aqui nós temos a palavra, nós estamos estruturados, temos um pilar, Jesus Cristo, e levamos a bandeira dele, amém? E como continuamos, né, o ensino agora das quarta-feiras, que é sobre caráter de Deus, amém? O pastor já falou algo, aqueles ministros também tiveram aqui, e eu queria realmente fazer uma pergunta, que eu acho que serve como base para a gente entender o caráter de Deus. Como você enxerga Deus? De que forma nós enxergamos Deus? Um juiz, porque eu lembro quando criança, acredito que qualquer um, né, quando é mais jovem, até às vezes hoje, algumas pessoas falam, tá vendo, tu tá passando por isso aí porque Deus colocou isso em você. Ou então, quando eu era pequeno, a minha mãe, às vezes minha avó, minha tia, garoto, Deus vai te castigar, para de fazer isso. Quer dizer, sempre implantando e ocultando na mente das pessoas que Deus é ruim. E muitas das vezes as pessoas crescem com esse entendimento, que é uma mentira do diabo. O diabo veio para poder fazer o quê? Roubar, matar e destruir. E querer transformar tudo aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, para o ser humano, em mentira. Ele é uma cópia, ele finge que as coisas são boas,
mas na realidade, quando as pessoas chegam lá e vão provar daquilo, vão vendo que aquilo nada presta. É uma falsa alegria, porque muitas das vezes as pessoas só têm dinheiro, é a única coisa que a pessoa tem é dinheiro, mas não tem alegria, não tem amor. E aí quando muitas das vezes a gente vê, eu pelo menos já vi relatos, das pessoas chegar no fim da sua vida e não ter nada além de dinheiro. Não tem um amor, não tem uma companhia, não tem nada. E infelizmente às vezes vai para o inferno, nem para o céu vai, porque não se arrepende, que o amor às vezes é o dinheiro, a ganância, a soberba, tudo aquilo que o diabo entrega para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa deseja aquilo. O diabo sempre vai usar as pessoas naquilo que atrai, como o pastor falou. O diabo está lascado, ele não vai conseguir nada. Com o pastor Gui Doce. Entendeu, irmão? Então, agora o que ele pode usar? Igual o pastor Gui falou, na pizza, no macarrão, beleza, né? Mas, graças a Deus, ele faz o quê? Ele ora e vigia. Então, ele não vai cair nessas tentações, amém, irmão? Como nós devemos fazer. Por quê? Nós devemos entender que tudo é uma decisão. As coisas acontecem na vida da pessoa por uma decisão. Deus nos deu livre-arbítrio, em tudo, em todo aspecto, seja por crente e por não crente. E as pessoas acham, porque não aceitei a Jesus, eu estou imune. Não está. A palavra é a vacina. O que vai tornar imune cada pessoa é a vacina, é a palavra. Porque pela pessoa em si própria, esquece. Não tem força contra o diabo. A palavra diz que temos que resistir ao diabo, mas como? Orando, lendo a palavra, evitando. Não é resistir, não é tem uma situação que, vou dar um exemplo, tem uns amigos que eu sei que não são boas pessoas. Eu sei que, de repente, se eu tiver uma fraqueza, se uma pessoa gostar de beber ou algo do gênero, vai estar perto dessa pessoa e essa pessoa vai levar para esse caminho. Então, o que é resistir? Ô, Anderson, pô, meu irmão, muito obrigado. Não, tu bebe uma Coca-Cola, não sei o quê. Fiz um merchan, sem mais. Bebe um refrigerante. Não, eu vou evitar. Por quê? Porque através daquele refrigerante que eu posso estar ali, eu posso, naquele dia, ter um dia mal, e o diabo se aproveitar disso e querer falar assim, não, aí, bebe uma taça, bebe um copo. É porque a gente é mau caráter? Não, irmãos. A gente aceitou a palavra, temos crido, mas às vezes tem um dia que a gente não está muito bem. E é nesse dia que o diabo vem querer tirar o quê? A gente do centro de Jesus. Para quê? Para pecar, para fazer algo de errado, algo lícito ou não lícito, mas que muitas das vezes a gente fala, só isso aqui, não tem problema não. Não é que a questão não é a bebida, irmãos. Entenda bem, porque cada país tem uma cultura. Então, eu estou dando um exemplo no aspecto de que aquela pessoa que tem uma fraqueza para isso. Correto? Então, a tentação de quê? Eu vou fugir da tentação. É resistir ao diabo, é isso. Não é chegar lá, não, vou sentar porque eu não vou fazer isso. Não, irmãos, vai que naquele dia, que nem eu falei, não seja um dia bom, teve um dia atribulado, que Satanás ele vem querer tirar a paz. Nós temos que ter a certeza de que levantamos a bandeira de Cristo, somos inimigo dele e acabou, e somos mesmo. Estamos aqui para dar mão para ele, não, ninguém. E aí ele vai sempre tentar, porque não é Deus. A gente sempre tem que ter isso na nossa mente, no nosso coração. Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. Então não é ele. Amém? E dos aspectos que eu acho, uma das formas que a gente pode fazer para entender o caráter de Deus é o quê? Tendo um relacionamento com Ele, né? Entendendo que Ele é o nosso Pai. Eu vou dar um exemplo meu. Demorou um pouco eu ter essa proximidade. Por quê, irmãos? Eu não conheci meu pai materno, entendeu? Não sei, também hoje, não sei só se for da vontade, literalmente da vontade de Deus. Se não for, porque da minha hoje já estou bem resolvido. Fui criado por meu padrasto, que hoje é meu amigo, mas na época não era. Eu fui muito maltratado, eu não tinha relacionamento, eu não tive um abraço de mãe quando eu era pequeno, eu não me lembro. Então, se foi, eu era bebê, porque do momento que eu tenho lembrança, eu nunca tive. Então, para mim, tu imagina, ter uma ideia de família e de pai, para mim já era meio assim, opa, pai? Primeiro, abandonou. Se abandonou ou não sei, mas não estava presente. Então, já começa, eu criava uma resistência. Falava assim, poxa, todo mundo falando, Deus é pai, Deus é um bom pai, não sei o quê. E eu trazendo para o meu natural, porque às vezes a gente sempre quer trazer Deus para o âmbito natural. E aí a gente faz uma comparação. E foi no meu caso, tá bem, irmão? E aí eu olhava para Deus, Deus é bom, Pai, Senhor. Eu creio no Senhor, porque graças a Deus eu sempre fui crente, irmão.
Mas o diabo sempre usava o quê? Coisas na minha mente para querer me afastar, como pode usar qualquer um. E aí eu criava uma barreira de quê? De eu me aproximar de Deus, porque eu ficava sempre com aquele trâmite. Pô, Deus, sempre eu vi uma ministração, Deus é um bom pai, e aí eu vinha para o natural, pô, mas meu pai, misericórdia, e aí pronto, quando eu comecei a ficar mais próximo da palavra, lendo, aprendendo a cada dia, fui fazer o rema, depois vim para a escola, para cá, fiz a escola bíblica, isso daí, irmão, faz a gente, bíblica, e aí depois a ministerial, aí o que aconteceu? Começou a destruir todo esse muro que o diabo criou na minha mente, foi sendo derrubado. E aí o que acontece com o muro? É um exemplo simples. Quando o muro está baixo assim, a gente consegue ter acesso ao outro lado, correto? Vai sendo tijolo por tijolo sendo construído. Mas quando o muro chega numa determinada altura, a gente já não consegue ver o outro lado. E é isso que o diabo faz com as pessoas. Ele vai levantando o que? A sugestão, que um tijolo. Aí bota outro tijolo, e as pessoas não vão percebendo e o muro vai crescendo. Daqui a pouco, as pessoas ficam tão paralisadas que o muro tampou, ela já não consegue ter a visão de nada, nem de Deus, e fica aprisionado naquele campo. E o diabo faz o quê? Agora ela está sozinha, ela não vai buscar Deus, é mais fácil dela fazer a minha vontade ou de eu tentar oprimir ela o máximo possível. Então, é por isso que é importante a gente estar sempre o quê? Aprendendo a palavra, estando em comunhão. A gente está aqui na igreja, irmãos, nós falamos muito em comunhão, não é para poder encher a igreja, não. A comunhão faz bem para nós, para cada um. Não é para a igreja cheia, não. É bem para a gente. Porque a gente, do lado um do outro, somos fortes. Se tiver uma pessoa lá embaixo, caiu no buraco, tá num campo, correndo, caiu, igual eu era moleque, jogava bola, tinha um bueiro, né, não sei se o nome aqui em Portugal é bueiro, estampão assim, onde passa as águas pluviais, muitas vezes, nego, caiu, eu falei, gente, e era fundo, um só não dava, aí nego, vamos embora, ajuda aqui, garra o outro, garra pelo pé, irmão, sozinho não conseguia tirar, mas junto conseguimos tirar um amigo de lá, e vamos jogar o futebol, vinha todo ralado, mas a gente tirava ele de lá, às vezes tinha que tomar banho, misericórdia, cheiro, ninguém aguentava, mas tirava ele de lá, ninguém deixava, e assim somos a igreja, aquele dia que a gente está meio mal, não tiver com força, outro vai, opa, levanta aí, irmão, outro vem aí, vamos embora, e vamos caminhando junto, irmão, é assim que tem que ser, porque sozinho não conseguimos não, as pessoas pensam que, não, eu sou crente, e aí, só porque eu sou crente não é super-homem, irmão. Bota isso na cabeça. Crente não é super-homem. Todos precisam de ajuda. Tanto o cristão como o não cristão. Porque, às vezes, as pessoas lá fora acham assim, eu tenho que conquistar muito dinheiro. Beleza, tem muito dinheiro, tem. Mas se não tiver um amigo, às vezes vai morrer lá, igual eu falei, sozinho. E, às vezes, nós, como amigo, com muitos amigos, estiver precisando de alguma coisa, aí, rapaz, estou precisando... no médico, pô, mas não sei o quê, rapaz, eu conheço o fulano que trabalha lá na clínica lá, ou no hospital, calma aí, fulano, pô, estou com um amigo aqui precisando de um atendimento, mas está difícil, como é que eu vou falar com o doutor fulano de tal? Irmão, daqui a pouco as coisas se encaminham, a pessoa é atendida, não precisou pagar nada, mas foi o quê? Relacionamento, agora sem relacionamento não adianta, não vai conseguir, vai ficar parado no mesmo lugar, amém? E antigamente as pessoas tinham a visão de Deus como? Que no Antigo Testamento. É por isso que nós temos que ter o cuidado de quê? De não levar tudo achando que o que está escrito, que era a visão do povo antigo, para o nosso dia atual. De quê? Da sombra de Deus. Que no Antigo Testamento, Deus se apresentou como um Deus de todos, de um povo. Era a visão que eles tinham. Escolhia o sacerdote, né, os reis sacerdotes, os profetas, era basicamente com eles que Deus se relacionava. E aí as pessoas tinham a visão de que Deus está lá, só é Deus dele, era isso que tinha. Eu vou fazer sacrifício para minha família e tal, mas se eu não chegar ao sacerdote, ou não vou chegar lá no rei, eu não tenho acesso a nada. E hoje não é mais dessa forma. Nós devemos ver Deus como nosso Pai para a gente ter um relacionamento melhor com Ele. Deus fez várias alianças para isso, tentando chegar próximo do homem. Sempre para quê? Para ter relacionamento. Só que
não tinha como ter relacionamento com Deus no pecado. Que Deus não adianta, não se mistura com o pecado. Não adianta a gente, às vezes, achar que, não, eu vou fazer algozinho e tal, porque, irmão, pecado, não existe pecadinho e pecadão. Está fora da palavra, não está, quebrou o princípio, é pecado, pronto. Seja falar mal do irmão, seja fazer outros atos. Tudo é pecado. E aí, o que acontece? As pessoas achavam que, não, é isso, é aquilo, não tem problema. Não, irmãos. E hoje, o que o Senhor fez? O Senhor falou assim, vou entregar o meu filho para morrer por eles, para poder fazer essa conexão se restabelecer novamente, que era a única forma, porque senão nós não teríamos relacionamento com Deus nenhum, estaríamos aí no mundo largado. Graças a Deus, que Deus ama a gente de tal maneira, como João falou, que a gente não tem como medir ou quantificar. E nós tivemos acesso a isso. Eu e você, nós temos acesso a esse amor. E antes, como Deus foi apresentado para um Deus de todos, hoje não. Hoje nós podemos nos relacionar como Deus de cada um. Ele sabe as nossas necessidades, nós podemos orar a Ele e falar, Pai, em nome de Jesus, porque o acesso foi em nome de Jesus. Então, sempre que a gente orar, a gente tem que falar o nome de Jesus. Porque Ele é que intermedia todas as coisas com Deus. E aí é o principal a gente sempre saber disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é por Ele que nós temos acesso. Amém? Aleluia, Pai. E aí, assim, se eu for falar tudo aqui, eu não consigo. Por isso que eu estou até vendo aqui. Amém. Então, assim, a gente pode ver as características de Deus, os atributos de Deus desde o início, desde a criação do homem. Deus criou o homem lá em Gênesis 2:7, né? Então tomou o Senhor, Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o homem e deu a provisão, porque o desejo de Deus é que nós sejamos supridos em tudo que precisamos. Lá em Gênesis 2:15 diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deus, com base nessas duas passagens, nós podemos ver as características do caráter de Deus. Ele sempre fez as coisas como um arquiteto. Nada é feito de qualquer jeito. O diabo que faz as coisas de qualquer jeito. Mas Deus é muito organizado. Tudo aquilo que Deus planeja é de forma organizada. Por isso que muitas das vezes a gente pode pensar assim, eu não conquistei algo, não é porque o Senhor não quer, é porque, será que eu estou preparado? Será que o que Deus vai me dar vai ser bênção ou vai ser maldição? Qual é o propósito? Nós somos usados por um propósito, irmãos. Então, tudo aquilo que é entregue para nós tem um propósito. Seja dinheiro, seja levantado como pastor, seja como trabalhar no diaconato, seja como limpar a igreja. Tudo aquilo que nos é entregue é com um propósito. E nós temos que ter consciência disso. E como é que está meu coração para pedir algo? Às vezes tudo é lícito, irmãos. Entenda bem o que eu estou falando. Tudo é lícito. Não é que não temos direito. Mas o que adianta eu querer pedir um carro de luxo da última, de última geração? É para mim o quê? Para me gloriar? Ou é um sonho que eu tenho, eu trabalhei, eu vou ter? E aí aquilo também não pode roubar meu coração. Não vou dar carona para o irmão, que se ele entrar com o pé sujo no meu carro, misericórdia. Irmão, não adianta. Deus não vai conceder, de repente, a facilidade para você ter esse benefício por conta do coração. Porque tu imagina, tu vai deixar o irmão na pé porque o carro vai estar sujo. Eu posso falar isso por mim, irmão. Lá atrás eu era chato. Depois eu falei assim, gente, eu estou trocando um bem essencial, que é a minha família, não pode comer um negócio dentro do carro, não sei o quê, por causa... Se eu morrer, o carro vai ficar aí. Se estragar, vai ficar aí, e eu vou parar de ter comunhão com a minha família por causa de carro. Parei, irmãos. Parei com isso. A Suzana mesmo está aí, minha esposa está de prova, mas eu era muito chato, mas hoje eu já não ligo, irmão.
De um tempo para cá, eu lavava o carro, cuidava, tal. Sempre gostei de andar com o carro limpinho, direitinho, irmão. Mas não deixava de sair usufruir do carro. Ah, quer comer alguma coisa? Come, depois a gente lava. Aí era tão engraçado que ela olhava assim para mim. Mudou mesmo, hein? Mudou mesmo, hein? Porque eu falava assim, não, come lá fora, bate o pé, aí não sei o quê. Aí, às vezes, ela já, de tanto eu falar, ela já fazia. Eu entro, garoto. Não, o pé tá sujo. Entra logo, isso aí. Depois a gente leva lá no Lava Jato, faz alguma coisa e pronto. Mas é assim que devemos ser. A gente não pode ser apegado a coisa. Nós devemos ser apegados a pessoas. O bem é a pessoa. Porque nós vamos para o céu ficar com as pessoas. Não vai levar carro, casa, bicicleta, não vai levar nada disso. A gente vai estar lá com as pessoas. Eu nem sei se será essa roupa que a gente vai usar. Então não adianta eu ter nem uma roupa de grife, que eu nem sei se lá eu vou usar uma roupa de grife. E as pessoas preocupadas com aparência, com isso, com aquilo, com bens materiais. O Tida que sabe, Jesus. Não toque isso aí. É. E lá... Ai, Senhor. E aí, Deus é bondoso, gente. Deus é bom, Deus é bom. Nós fomos criados para termos relacionamento com Deus. Esse foi o projeto inicial, adorar a Deus em espírito e em verdade. Só que Deus nos deu livre-arbítrio. Então, às vezes as pessoas acham que tem que ser de uma forma mecânica. Eu vou para a igreja, como eu vou para um trabalho, bater o cartão, não, irmãos. Por isso que o louvor aqui, eu estava falando, não dá nem vontade, porque no louvor existe adoração, a gente se entrega. O Senhor habita no meio dos louvores. É a coisa... assim, quando eu comecei a ter entendimento disso, irmãos, rapaz, a gente começa a poder aproveitar mais das coisas do Senhor. E aí a gente começa a querer mais, daqui a pouco o que acontece? Tem relacionamento. Que até então é como um conhecido, você vai perto dele, hoje parece meio que não entendeu, aí conversa um pouquinho, mas não quer, mas conforme passa o tempo, começa a se transformar um relacionamento, vira uma amizade sincera, e aí já começa a abrir o coração, e assim com Deus também. Muitas das vezes as pessoas têm um pouco de receio de chegar, porque assim, é algo que tem que ser da fé, irmãos. É difícil para as pessoas no início entender isso, falar como é, vou para a igreja adorar, mas eu não vejo, eu não toco, porque hoje o mundo sempre ensina que tem que ser algo palpável, que dê para ver, que eu tenha benefício. Não, tem que ter algo em troca. É necessário. E se a gente só adorar o Senhor, entender que Ele é o nosso Pai, é como nós, um ser humano, eu dou coisas boas para o meu filho, e olha que eu erro, olha que eu posso falar que vou fazer e não fazer, e Deus nunca vai fazer isso. A palavra dele está estabelecida até o final, é hoje, amanhã, eternamente, sempre será. Então, algo que a gente tem que ter no nosso coração é querer ter relacionamento com Deus para poder conhecer o caráter dele. Sem relacionamento não conhece. Não adianta as pessoas falarem assim, antes isso é muito legal, não sei o que, não sei o que. Se você não chegar perto de mim, não conviver o dia a dia, não vai saber. Porque tem que ter relacionamento, assim é com Deus. E aí Deus vem se mostrando, fazendo um homem, colocando ele no jardim, porque ele está dando a provisão. Quando ele criou o jardim, é a provisão. Mostrando para a gente hoje, né? Porque daquela época mostrou para ele, para Adão. Você foi criado, mas você não foi criado de qualquer jeito, você não foi obra do acaso. Eu projetei você para você ter uma vida próspera, ser suprido em tudo, andar em saúde divina. Essa foi a vontade de Deus e sempre será. Eu estava lendo esses dias, né? E aí achei interessante que Deus mantinha um relacionamento com Adão todas as tardes. Adão conhecia o caráter de Deus, ele provava dessa comunhão. E aí eu lendo, para ter ideia, Adão viveu 900 anos, mais em torno de 900 anos. Só que, irmãos, a Bíblia relata ali, mas as pessoas, eu acho que lê a Bíblia como conto de fada. Eu não acredito que Deus criou Adão, passou 2 dias, ele caiu no conto a Eva caiu no conto do vigário e foi lá falar com ele, levou ele junto. Tinha bastante tempo, ele conhecia. Até a Eva Deus criar a Eva, teve um tempo de relacionamento. Quer dizer, caiu por quê? Por uma decisão. Independente que a Eva errou, por isso que nós, irmãos, independente de qualquer pessoa que errar, nós não precisamos compactar com esse erro, não. A decisão é da pessoa.
Bandeira de Cristo, caráter de Cristo. Ó, irmão, tá errado. Se souber de alguma coisa, se for algo na igreja, se for algo no trabalho, a gente é crente. Eu já cansei de falar na cara dos outros lá, irmão, ó, fulano, e não sei o que, fulano, tu é X9? Não, não sou X9, eu sou fofoqueiro, sou crente. Entendeu? Porque eu não compactuo com a mentira. Meu compromisso sempre é com a verdade. Doa quem doer, que a empresa fique com raiva de mim, mas eu vou sair de lá com o meu nariz em pé, sabendo que eu fiz o que é correto, que a palavra manda, não compactuando com o mal, não fazendo nada de errado. Assim nós devemos ser como cristãos. O caráter de Deus é assim, porque tudo aquilo que está estabelecido na palavra, eu não vi ninguém falar que não aconteceu, que Deus voltou atrás. Está estabelecido, está estabelecido. A gente tem que fazer da mesma forma. Lá em Gênesis 5, 3, 5. Gênesis 5, 3 ao 5, não é isso? Isto. Deus cria o homem e coloca no jardim. O jardim significa provisão, onde o homem tem governo e o domínio, mas ele entrega tudo a Satanás. Se a gente parar para analisar, o diabo já começa com a mentira lá em Gênesis 3, do 1 ao 7. Ele sempre vai oferecer algo para confrontar a palavra de Deus. Eles precisavam comer daquela árvore. Deus deu a ele o jardim todo, só falou, não coma. É a mesma coisa hoje, irmãos. A pessoa hoje só cai no engano, na mentira, ou faz uma coisa errada porque quer, irmãos. Não adianta dizer, é não sei o quê. Aquele dia eu nem pensei. Não, irmãos. Hoje a gente não tem desculpa. Primeiro, que a Bíblia tem vários exemplos nos ensinando a não fazer. Começa por aí. Graças a Deus aqui, a nossa igreja é a igreja que ensina a palavra. Então está o tempo todo ensinando a palavra. A gente está tomando vacina o tempo todo. Por mais que o diabo se levante lá com cara de bonzinho, a gente vai olhar e tem que identificar que é o diabo. Seja na sugestão, seja em algo oferecido, seja num falso amigo, porque aquele amigo, o amigo mesmo leva a gente sempre para um lugar bom, nunca vai levar a gente para um lugar mau. Então a gente tem que estar prestando muita atenção, porque às vezes o diabo faz o quê? Aquela pessoa que parece muito legal, gente fina, e está querendo te afastar dos caminhos do Senhor. E se a gente não tiver prestando atenção, ligado com o Senhor, a gente sai fora do caminho e nem percebe. Quando vê, já é tarde demais. Que o diabo faz dessa forma. E nós ficamos com a palavra, irmão. A gente não, é o que eu falo, não podemos abandonar a palavra. Medita nela de dia e de noite. Por que isso, irmão? Porque a nossa cabeça cheia da palavra, vai descer para o nosso coração, e nosso coração cheio da palavra, o diabo não vai achar ocasião, oportunidade. Diabo só age oportunidade em mente vazia, em pessoas que não têm o que fazer. Agora, com o crente, aquele que está lendo uma palavra, que está estudando, que vem para a igreja, irmãos, pode sair, pode ir no cinema, não estou dizendo disso, não vai ficar igual a pessoa, não posso fazer nada porque eu sou da igreja. Não, irmãos, nós temos que fazer o quê? Ter um... fugiu a palavra. Nós não precisamos ter uma mente totalmente bitolada, mas não é essa palavra não. A gente tem que ter uma vida organizada. Ó, eu tenho 2 horas para a palavra de Deus, para orar, fazer meu devocional. Eu faço de manhã, eu faço de noite. Não, quarta-feira é culto, domingo é culto, mas no sábado, se não tiver nada, não sei o quê, pode sair, pode ir no parque, pode fazer as coisas que é lícito, gosta de andar de bicicleta, de moto, vai andar, gente. Fazer as coisas que são lícitas. Amém? Só que assim, não podemos deixar de ter o nosso momento com Deus. Isso é primordial, principalmente para o dia de hoje. Porque o diabo, ele tem atormentado o mundo de uma tal forma, e nós estamos no mundo. Então ele vai tentar nos atormentar. Em quê? Seja no trabalho, seja no mercado, vai usar pessoa, vai ser num trânsito. Nós somos testados todos os dias. Agora, a forma que nós reagimos, o que vai mostrar? A palavra. A palavra é que mostra do jeito que nós reagimos. Eu era muito explosivo antigamente. E a palavra tem me moldado. Eu tenho orado para isso. Falo, Senhor, eu quero ter o caráter de Cristo. Eu quero andar como Cristo. Não é fácil não, irmão, porque a carne briga pra caramba. Mas é possível. Se Jesus, ele deixou bem específico lá, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo e nós estamos nele, nós venceremos. Agora depende de mim e de você. Não vamos aceitar as afrontas do diabo. Vamos ficar com a palavra. Agora, como a gente vai fazer isso? Conhecendo o caráter de Deus, sabendo que Deus é bom,
que Deus não bota doença em ninguém, que às vezes algo que se levanta contra nós não foi Deus, e nós podemos orar ao Senhor, porque o Senhor vai usar o que o diabo está tentando usar contra nós a nosso favor. Porque na grande maioria das vezes acontece isso. Se a gente tiver o coração ligado, o diabo levanta um negócio, quando vê o diabo, aquilo vai ser usado a nosso favor. Às vezes entristece um pouquinho a gente, porque é normal, mas quando no final tem um fim proveitoso, igual a palavra diz. E é a nosso favor. E aí o que acontece? Lá em... esqueci, não botei a passagem, perdão, irmão. Quando o homem peca, naquele momento ele entrega tudo ao diabo. E o diabo se torna príncipe desse mundo, ou Deus desse mundo, desse século. Em 2 Coríntios 4,4 diz: no quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. E o João 10,10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida eterna. Jesus, ele que veio para que a gente possa ter vida e vida eterna. Andar em tudo aquilo que a palavra foi liberada para nós. Agora, o que depende? De mim e de você, irmãos. Nós que decidimos andar aqui ou não. A palavra está aqui, o nosso manual. E às vezes a gente não lê o manual. Quando compra algo lá, um eletrodoméstico, até um carro, algo, como é que a gente vai entender o funcionamento? Pega o manual. Deus não criou o homem? O manual está aqui, ó, com tudinho explicadinho. Está acontecendo isso na minha vida, vamos para o manual. Se eu declarar, se eu fizer isso, aqui vai. Vamos ficar com a palavra. Agora, precisamos usá-la, precisamos declarar. Não adianta só ler, é ler, é meditar, entrar no coração e declarar. Amém? Em Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Com a queda do homem, consequentemente o afastamento de Deus, o coração do homem se endureceu, e por isso pratica o mal, por conta do pecado, né? Que quando houve essa separação entre o homem e Deus, o pecado entrou. E aí é isso que tirou o relacionamento do homem com Deus. E o que significa o pecado? Desobediência a qualquer norma ou preceito. Quer dizer, Deus tinha estabelecido algo. O que o homem fez? Errou, desobedeceu. O pecado justamente é isso, a desobediência. Então, tudo aquilo que é contra a palavra é pecado por quê? Que é uma desobediência. Não mata, não rouba, não tem adultério, não cometa adultério. Tudo é pecado, irmão. Está na palavra aqui. Mas é o quê? Partiu do princípio o quê? Da desobediência. Porque que está dizendo não faça, está fazendo a desobediência. E nós não somos desobedientes, amém, irmãos? Amém. Nós obedecemos a palavra. Coração duro é um coração errante, perverso, incrédulo e desobediente. O que podemos ter certeza? Que Deus não compactua com o mal e não trabalha a favor da concorrência, nem com a concorrência. Muitas das vezes, é o que eu acabei de falar, as pessoas às vezes passam por um processo, é igual antigamente no Antigo Testamento. As coisas aconteciam e se atribuía tudo a Deus. Por quê? Só se via a sombra de Deus. Ninguém sabia como era Deus realmente. Então era atribuído o bem e o mal a Deus. Quando Jesus veio, Jesus expôs o mal. Hoje, a gente sabe que é o diabo, mas naquela época não sabia. Então, Deus não faz o quê? Não bota doença, por quê? Porque Deus é bom. O caráter de Deus não compactua com isso. Os princípios de Deus está estabelecido e Ele não vai contra a sua palavra. Se Ele dá o melhor para a gente, diz que a gente pode usufruir do melhor, Ele não vai voltar atrás. Muitas das vezes as pessoas saem debaixo dessa proteção, acontece algo, mas não foi Deus. Foi o quê? O afastamento de Deus. É igual tá no escuro, é treva. Por quê? É a ausência da luz. A treva só é a ausência da luz. Então a pessoa sai da luz e vai para a treva. Mas não é que Deus fala assim, vai para a treva você. Não, porque Deus, Ele sempre nos mostra o caminho. Tanto é que o Espírito Santo habita dentro de cada um. Eu creio que cada um que for fazer algo ou que está para acontecer algo, o Espírito Santo sinaliza. Pessoal, opa, eu não vou por ali, eu posso falar por mim. Várias vezes eu senti o desejo de ir por um lugar, e o Espírito Santo fala assim, vai por outro.
E eu? Não, isso é coisa da minha cabeça. Vai. Eu falei, não, é coisa da minha cabeça. Aí, às vezes era, ou tinha um acidente, eu ficava um tempão atrasado, ou a rua estava fechada, ou saía alguma coisa. E o Espírito Santo querendo me livrar, e eu na desobediência. Se acontece mal, o bom é que Deus é tão bom, que até nesse momento que eu não escutei, porque eu não fui desobediente no aspecto de, mas eu não ouvi a direção do Espírito Santo, o Senhor me guardou. Mas eu podia ter sofrido um dano, e se eu sofresse o dano, a culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. A decisão foi minha de ir por ali ou ir por lá. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso, irmãos. Porque Deus nos guia nos melhores detalhes. Não é só nas grandes coisas. Irmãos, tem um sonho de ter algo, de conquistar algo. Ore ao Senhor. O Senhor, o Espírito Santo vai guiar, ó, vai por ele. Tem um projeto, os teus sonhos. Irmãos, não guarde sonhos, não guarde projetos. Entregue na mão do Senhor e peça que o Senhor, através do Espírito Santo, guie, que vai chegando as ideias, vai chegando caminhos, que às vezes parecem tão longos e o Senhor vai dando estratégia. Mas a gente precisa fazer o quê? Colocar na mão do Senhor, apresentar Ele e confiar. Mas tem que ter relacionamento, porque, igual eu falei, o Espírito Santo me sinalizou para ir por um outro lugar e eu não fui. Vai ser a mesma coisa. Não adianta eu mostrar um projeto para o Senhor, é igual a Taninha já falou, muitos ministros falou. Não adianta orar e ser só um monólogo. É um diálogo. Senhor, ó, eu tenho, o meu coração está ardendo por isso, porque, irmão, quando arde no nosso coração, já ardeu no coração do Senhor também. Ele quer promover o seu povo, a cada um. Ele quer fazer prosperar, Ele quer fazer a gente andar, voar. Está tudo disponível, mas às vezes a gente faz o quê? Apresenta o projeto ao Senhor, fala, Senhor, eu quero isso, isso, isso. E sai, toca andar. Agora eu vou para lá, vou para cá, o Senhor nem respondeu, não dei nem tempo de o Senhor responder. Então a gente hoje tem que fazer o quê? Acho que foi até o pastor Gui, eu vi alguma missão. A gente não podemos ser a geração miojo, 3 minutos. Quer que as coisas, ó, tim. Não, irmão. Muitas das vezes as coisas têm um processo. Uma criança aprende a andar devagar, ela já não nasce correndo, não. Ela vai, engatinha, daqui a pouco começa a se equilibrar, aí começa a dar os primeiros passinhos. É assim na nossa vida também. E é assim com a nossa vida com Deus. Não adianta a gente querer atropelar o tempo, porque muitas das vezes a gente não vai estar preparado e vai ter um dano. E aí o que acontece? A culpa é de Deus, e não é. Sempre a culpa é do homem. Não adianta. A palavra, ela não mente. Deus deu livre-arbítrio para cada um. Então, cada decisão que é tomada, sou eu que decido. Não tem nada a ver com Deus. Teve uma situação que às vezes quiseram me comparar a uma coisa relacionada à igreja. Eu falei, irmão, a igreja não tem nada a ver com o meu comportamento. Se eu errei, fala assim, você errou. Sabe por que eu venho para cá, nós venhamos para cá e a gente aprende a palavra. Quem decide obedecer ou não somos nós. O erro não está na igreja, o erro não está em Jesus, o erro é na pessoa. Então, nós temos que mudar. Nós temos que ter essa consciência de mudança através da palavra. E não podemos deixar o mundo querer abafar a gente. Nós temos que se levantar com uma estrutura forte, a igreja, para poder levantar a bandeira de Cristo o mais alto possível para que chegue nas pessoas, irmão. Enquanto o diabo quer cegar, a gente vai levar a luz. Enquanto ele quer manter as pessoas na treva, a gente vai levar a luz. É por isso que o verbo da vida foi inspirado, o Senhor inspirou mesmo. É um farol, irmão, porque a palavra é um farol. A palavra tira qualquer um das trevas. Amém? Em Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que precisamos ter convicção de Deus é que Deus não quebra princípios estabelecidos na sua palavra. E Ele não tem natureza humana. A palavra de Deus mesmo diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu posso, às vezes, me arrepender de algo, mas Deus não. O que Deus estabeleceu, está estabelecido, irmão. Agora, como a gente vai saber e vamos usufruir? Conhecendo o caráter dEle, tendo intimidade com Ele. Tá? Essa passagem está até em Números 23, 18. Como podemos perceber tudo aquilo que já está liberado para nós? Se mantendo no nível de ousadia e intrepidez com Cristo Jesus. Porque é através dele, não é através de mim, do antes, não é através do pastor. O pastor pode vir aqui, irmãos, e ficar ministrando o dia toda, a noite toda. Se a gente não botar o que ele falou, a palavra de Deus, no nosso coração,
Não funciona, irmão. A gente vai ficar estagnado. A gente não, amém? O povo, que nós estamos correndo e vamos voar. Eu declaro aqui a igreja voando, porque correndo é para ele. Eles que vão correr atrás da gente, que a gente vai estar voando. Amém? Porque a palavra nos garante isso. Que nós não vamos andar, vamos correr. Mas nós vamos correr como igreja, irmão. Todo mundo junto. Porque Deus Deus entregou a Cristo para todos nós. Não foi para um ou para outro. Então, se o diabo um dia ele botar na mente de alguém, ou de alguém falar com você, não, que Deus te beneficie. Não. O pastor não tem mais direito do que eu e você. O pastor só governa porque precisa. Não adianta, porque nós temos pensamento diferente. Às vezes eu vou achar o que é bom, eu acho uma coisa, para você já não é. Aí imagina sem uma pessoa que der direção. Cada um vai para um lado, vai virar bagunça. Então, mas lá em cima, naquele grande dia, todos nós somos filhos. Então, às vezes está aqui em cima ministrando, não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém, ou outra pessoa que esteja aqui, não. Que o pastor, não, irmão, somos todos iguais. E eu até, se você tem o desejo de repente, ministrar a palavra, se arde no teu coração, que faça a escola bíblica, irmão. Amém? E depois vai para a escola ministerial. Por que isso? Ferramentas. Não adianta. Eu sou mecânico, mas eu tive que aprender. Eu não nasci mecânico. É a mesma coisa. Para você falar da palavra de Deus, você tem entendimento, você tem que estar estudando. O médico se forma estudando. O engenheiro se forma estudando. E como o ministro não vai estudar a palavra do Senhor? Vai chegar aqui e vai falar coisa com coisa. E todos nós somos o quê? Ovelha de Cristo. Que é o grande pastor. Então, ai daquele que chegar e espantar uma ovelha. Imagina eu falar algo que vai contra a palavra e seu coração entristece. O Senhor vai me cobrar. Eu vou ter que prestar conta disso aí. Então, jamais eu quero. É por isso que eu leio a palavra. Se eu tiver dúvida, eu falo com o pastor. Entendeu, irmão? A gente escuta a ministração. Por quê? Porque cada dia nós estamos aprendendo mais, estamos se enchendo da palavra. E é através disso, com relacionamento, o Espírito Santo vai nos trazendo a revelação da palavra. Então, às vezes, olha uma pessoa assim que conhece alguma coisa mais, que é fulano. Não, irmão. Às vezes a gente vai ler que uma palavra, o Espírito Santo vai revelar tudo. Não precisa ser o catedral, não, mas tem que ter intimidade e estudar. Por quê? Como é que eu vou entender o contexto e o texto? Muitas das vezes, se tem uma confusão hoje em dia, lá fora, em outros tipos de igreja e tal, é o quê? É a falta do conhecimento, porque lê um texto fora de contexto, ensina uma coisa errada. Então, Deus não leva em consideração a ignorância, mas poderia estar andando na verdade. Poderia estar andando no que a palavra diz mesmo. Mas tem um entendimento humano, natural, que não sabe como estudar, porque a maioria desse contexto são exemplos lá de antigo. Tanto é que se fala em quê? Em agricultura, em gados. Por que isso? Porque era a cultura da época, era a forma de falar para aquelas pessoas entenderem. Vai entender quem? Quem trabalha no ramo. Agora, imagina naquela época falar de carro, que nem tinha. Então, muitas das vezes as pessoas aplicam. E o que a gente tem que fazer? Aprender a estudar a palavra, se dedicar, orar, que o Senhor vai usar a gente. Mas precisamos ter o que falar. O Espírito Santo vai trazer lembrança. Às vezes você pode estar lendo a sua Bíblia em casa e achando que não aprendeu nada, irmão. Se você estiver lendo realmente com o desejo de aprender, num dia o Espírito Santo vai trazer aquela palavra para você usar para alguém. Porque nós somos canais. Nós fomos criados para fazer o quê? Quando aceitamos a Cristo? Ministério da Reconciliação. Reconciliar os perdidos. Mas não adianta eu falar algo de boca para fora. Eu tenho que estar cheio da palavra para poder o quê? Ter uma palavra para falar para aquela pessoa que está perdida. Então, vir na igreja é importante, é necessário ter comunhão. Agora, o estudo da palavra e orar é primordial para poder ter o conhecimento do caráter de Deus. Porque começa a ter intimidade e assim... É algo tão bom, irmãos, que no início o diabo vai botar preguiça, tá bem? Vai dar sono, isso é para qualquer um. Então não adianta, não se sinta culpado, às vezes, de não conseguir ler algo, não ler um livro. Irmão, bota força, vai, que lê uma frase no dia, mas leia e deixa aquilo entrar no coração. Que aí, de frase em frase, você vai construindo algo por dentro que vai te fortalecendo. É o que acontece com a gente. Então, que possamos fazer isso, para poder estar mais próximo de Deus.
E em Romanos 12:2 diz, e não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui já está dizendo o que está disponível para a gente. Porque quem acredita que boa, perfeita e agradável seja coisa ruim? Já mostra o atributo de Deus, é algo bom. Se fosse algo ruim, não estaria escrito dessa forma. Então, mas para que a gente, de que forma nós podemos ter acesso a isso, a entender, conhecer e ver? É lendo a palavra, meditando. Outro fator muito importante, estamos sempre unidos, porque Deus trabalha na unidade. Então não adianta que eu falei sozinho. Uma pessoa sozinha aqui na igreja não faz nada. Agora, todos nós juntos, nós vamos andar e vamos fazer o quê? Fazer com que a igreja avance. A união vai trazer pessoas para cá, irmãos. Nós somos os primeiros de muitos. Amém? Mas não adianta. É igual a palavra mesmo diz. Não podemos ser criança, infantil, no relacionamento com Deus, porque as pessoas que vão chegar, como é que a gente vai poder ser canal para eles se a gente não puder ensinar? A gente vai estar no mesmo nível, e não podemos estar assim, não estaremos, amém? Estaremos crescendo a cada dia, ouvindo a palavra, meditando e orando. Irmão, começa a orar 5 minutos, não tem problema, não precisa ficar 2 horas orando não, mas se começar 5 minutos, daqui a pouco está 2 horas orando, mas tem que começar, se não começar não vai. Em Romanos 12, diz assim, porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só em Cristo, e membros um dos outros. Porque em muitas situações que passamos, tivermos um apoio, todos nós chegaremos onde é a expectativa do Senhor que chegamos, devemos chegar. É dessa forma, um apoiando o outro, um crescendo junto com o outro, porque naquele grande dia, irmão, nós chegaremos e subiremos todos juntos, ninguém vai ficar para trás. Não vamos olhar para trás e ver que ninguém ficou. Nós vamos andar todo mundo junto, ó, como um batalhão. O batalhão, no quartel, o soldado, eles vão todos juntos. Nós somos soldados de Cristo. Não vamos deixar. Na guerra tem um lema, não se deixa o companheiro para trás. E aqui na igreja também, não vamos deixar ninguém para trás. Amém? Podemos ficar de pé. Pai, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado que cada dia nós estamos crescendo em Ti, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso farol que vai iluminar o nosso caminho. Nós vamos caminhar em cima da Sua palavra, alicerçado na rocha que é Jesus, Pai. E o diabo não vai vencer. Como diz a Tua palavra, o diabo as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja, e ela não vai prevalecer. Obrigado por cada membro aqui, Pai, fortes em Ti. Pai, sabendo do Teu caráter, conhecendo o Teu caráter, Pai. Crescendo e avançando, Pai. Realizando os sonhos, os Teus propósitos. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor já prescreveu pra gente, Pai. O nosso futuro acontecerá em nome de Jesus, Pai. Amém.